Amém? Abra sua Bíblia no livro de Ageu. Eu vou ler somente um versículo. Versículo 9. Ageu capítulo 2. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Diga comigo, eu preciso investir a minha vida em Deus. Em breves palavras, porque o horário já foi, eu quero fazer com que você entenda que Ageu é um profeta que Deus direciona ele a pregar para o povo no período pós-exílio. Ou seja, o povo havia saído do cativeiro e eles estavam vivendo um período de dormência espiritual. Eles estavam vivendo um período de desatenção espiritual. Quando a gente olha para essa fase que a gente vive, chamada Covid-19, a gente sabe que essa doença, essa peste, é mais uma entre tantas, ali que ao longo das décadas vem se manifestando. E a gente sabe que tudo isso que está acontecendo, aleluia, faz a gente se dar conta do quanto, enquanto igreja, precisamos ser despertados pelo Espírito Santo. Mas pastor, de que maneira eu preciso ser despertado? Como a nossa irmã Beth falou, ali é como aqueles que tiveram oportunidade falaram, nós precisamos entender que nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Então nós não fomos criados para apenas se dar em casamentos, para ter filhos, para construir casa, para ter diplomas em cima de diplomas. Para além de tudo isso, Deus nos vocacionou como chamado. E nós sabemos que quando Deus desperta Ageu foi simplesmente mais uma voz a anunciar algo que o povo já tinha ouvido, mas eles não tinham dado atenção devida. Se você ler o capítulo 1, você vai ver que Deus levanta um príncipe chamado Zorobabel, também conhecido pelas escrituras como um prefeito. E diz a Bíblia que a palavra que o Senhor gerou no coração de Zorobabel fora semelhante à palavra que Deus colocou no coração de Ageu. Mas o povo deu créditos a Zorobabel? Não. Se passaram anos, aí Deus levanta o profeta Ageu com o mesmo discurso, com a mesma palavra, e a palavra era: é tempo de vocês se dedicarem à minha obra, é tempo de vocês se dedicarem à construção do segundo templo, porque todos nós sabemos que o primeiro templo foi construído por Salomão, e esse templo havia sido destruído, e o novo templo precisava ser construído. E diz a Bíblia que Zorobabel falou sobre isso. Deus quer que vocês se posicionem desta maneira, mas o povo havia saído do cativeiro, e sabe como eles se encontravam? Angel, dormentes espiritualmente. Sabe como eles se encontravam, Fabiana, vivendo a vida que nem aquele pagode mundano? Deixa a vida me levar, vida leva eu. O discurso deles era o seguinte, se você ler o capítulo 1, nós não vamos nos envolver na obra de Deus, nós não vamos construir esse templo. Sabe por quê, profeta? É tempo de cuidarmos das nossas coisas, Luiz. É mais ou menos o que a Beth disse. Aleluia! Que levasse. É tempo de cuidarmos das nossas coisas. E o que seria cuidarmos das nossas coisas? Eu vou fazer isso por mim, eu vou fazer aquilo por mim, eu vou fazer acolá por mim, eu vou fazer não sei mais lá por mim. Mas e aí? Em que lugar a obra de Deus vai ter vez na sua vida? Em que lugar o chamado de Deus vai ter vez na sua vida? Deus conhece meu coração. Se der, eu me lanço.
Existe muita gente com esse discurso: Deus conhece o meu coração. Meu irmão, Deus não é soqueiro, não. Aleluia, o que Deus quer saber não é apenas o seu coração, é de que tipo de fruto você está dando. Olha para a pessoa que está do teu lado e pergunta para ela assim: que tipo de fruto você está dando? Que tipo de fruto você está dando? O tema da mensagem é: invista sua vida em Deus. Aleluia! Mas pastor, quer dizer que eu devo investir a minha vida em Deus e deixar as outras coisas de lado? Não. Se você buscar em Deus sabedoria, Deus vai fazer você saber remir o seu tempo, administrar o seu tempo, sem que você deixe a desejar nisto, naquilo e nacolá. Como diz Eclesiastes, há um tempo determinado para todas as coisas. E diz a Bíblia que a palavra foi: vocês precisam construir o templo. E eles disseram: não é tempo de construirmos o templo, é tempo de construirmos as nossas casas. Tem um mistério aí, é uma breve palavra. Aleluia, é tempo de construirmos as nossas casas. Mas sabe como é que é profeta, né, meu irmão? Aleluia, profeta é uma coisa que eu sempre digo, Kátia: profeta põe o dedo na ferida. Aleluia, é uma coisa que eu sempre digo: profeta põe o dedo na ferida, porque profeta é aquele que fala coisas que a gente não gosta de ouvir. E o que Joel fez? Meu irmão, Joel não minto, Ageu. Aleluia! O que Ageu fez? Vocês disseram que é tempo de vocês construírem suas casas. Já se passaram mais de 20 anos e o discurso de vocês continua o mesmo. É tempo de construirmos a nossa casa. Aí o profeta põe o dedo na ferida: mas vocês conseguiram construir suas casas? Vocês conseguiram construir suas casas? Se você ler, eu sugiro, você que ainda não leu, novo convertido, Ageu é um livro pequenininho. Aleluia, glória ao nome do Senhor. 2 capítulos apenas. Meu irmão, isso aqui, aleluia, naquele tempinho que você deita na cama antes de pegar o sono, tu lê o livro do profeta Ageu e se delicia na palavra. Aí o que Ageu disse? Então quer dizer que há 20 anos atrás vocês estão com esse blá 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 de que é tempo de vocês construírem suas casas. Aí Ageu disse: mas vocês não conseguiram construir suas casas, Vitória. Mas vocês não conseguiram construir suas casas, Josi. O profeta dizendo: sabe por que vocês não conseguiram construir suas casas? Porque vocês estão fora da bênção. Vocês estão fora da aprovação. E quando a gente está fora da aprovação, diz o profeta, que o nosso dinheiro cai num saco furado. Ou seja, a gente recebe e a gente não vê o fruto do nosso trabalho. Olha o que diz o versículo 6 do capítulo 1: semeais muito e recebeis pouco. Comeis, porém não vos fartais. Bebeis, porém não vos saciais. Festivos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o num saco furado. Sabe o que o profeta estava dizendo? Olha, sabe por que Deus não está prosperando o produto das mãos de vocês? Porque vocês não estão sendo fiel. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Às vezes, algumas coisas na nossa vida não dão certo, não andam, não progridem, não rompem. Sabe por quê? Porque a gente deixa de dar a honra que é devida ao Senhor. Deus te deu talentos, porque você utiliza dos seus talentos somente para a sua vida pessoal e na obra de Deus você não quer se envolver? Por que você orou tanto para Deus te dar um trabalho? Deus te deu e você não é fiel a Deus no seu dízimo e na sua oferta? Por que você pediu tanto para Deus te levantar ministerialmente e hoje Deus te levantou diácono, presbítero, sei lá mais o que? E quando Deus te chama para a obra, não, eu não estou preparado. Deus
está me convocando e te convocando nesta noite a investirmos nossa vida no Senhor. Aleluia! Aleluia! Graças a Deus, esse ano agora vai completar 19 anos que eu fui ordenado a pastor. Eu fui ordenado a pastor no ano de 2000. Eu casei no dia 30 de setembro de 2000 e no segundo domingo de novembro, que eu não lembro que dia precisamente foi, no segundo domingo de dezembro do ano de 2000, eu fui legitimado a pastor. Mas antes de eu ter sido legitimado a pastor, está aqui o Mateus, que a gente caminha tanto tempo junto. Aleluia! Meu irmão, muito antes disso, Deus já tinha me levantado para a obra dele. E eu sempre me envolvi na obra de Deus. Mas cuidei das outras coisas. Eu lembro que eu passei um tempo no quartel. Quando eu saí do quartel, fiz concurso para o IBGE. Passei, trabalhei um tempo no IBGE. Depois eu disse para mim, eu quero você na minha obra. Me envolvi na obra dele. No ano de 2003 fiz a minha primeira faculdade. No ano de 2005 terminei. E depois Deus foi abrindo portas. Aleluia! O nome do Senhor foi sendo glorificado. Mas uma coisa eu não deixei de fazer: a obra de Deus. Você pode dar glória a Deus aí, meu irmão? Ah, mas eu não tenho cabeça, que é Elácia. Será que de verdade nós não temos cabeça? Há muitos anos atrás eu participei de um seminário e eu ouvi uma frase, e essa frase marcou minha vida, e eu reproduzo essa frase para o meu rebanho. Ali a frase é mais ou menos assim: longe é onde eu não quero ir, e difícil é o que eu não quero fazer. Porque quando a gente não está afim, meu irmão, tudo é muito distante. Quando a gente não está afim, tudo é muito difícil. Mas quando o nosso coração está aberto, a bênção de Deus vem e as portas são abertas. Que nessa noite você saia daqui entendendo: eu preciso investir a minha vida em Deus, porque eu estou cansado, aleluia, de viver uma vida meia boca. Quando o povo se desperta para fazer a obra de Deus, aleluia, eles se reportam ao profeta e dizem: já que a gente precisa reconstruir o templo, e é por essa razão que Deus não tem nos abençoado, porque nós não estamos investindo a atenção devida naquilo que Ele deseja que investamos. Nós estamos diante de um problema, profeta. E o profeta pergunta para eles assim: mas que problema? Nós não temos recursos financeiros. Nós não temos competência intelectual para construir um templo semelhante ao templo de Salomão. O templo de Salomão foi demasiadamente esplendoroso quanto à sua arquitetura. O templo de Salomão foi tremendamente esplendoroso no quesito de recursos financeiros. O templo de Salomão, meu irmão, esbanjava a riqueza. E o povo tinha recém saído do cativeiro. A cidade estava devastada. Então eles precisavam se reerguer, José Roberto, financeiramente falando. E Deus chega para eles, Rangel, e diz: eu quero que vocês construam, aleluia, o templo. Sabe que é a nossa maior dificuldade? Aleluia, é a falta de fé. Quer levar-se não. Se eu entregar meu dízimo, eu vou deixar de pagar a minha prestação do telefone que eu comprei. Não. Se eu entregar meu dízimo, eu vou deixar de comer o filé mignon. Se eu entregar meu dízimo, eu vou deixar de fazer aquilo, fazer acolá. Uma coisa que eu tenho como lema na minha vida, e quem me conhece sabe: louvado seja a Deus, que eu me programo para viver a vida sem contar com o meu dízimo. Aleluia! Então, se eu ganho R$2.000, louvado seja a Deus, eu não ganho R$2.000, eu ganho 1.800, que R$200 não pertence a mim, pertence ao Senhor. Então eu vivo a vida sem contar, porque é uma coisa que eu sempre falo para quem trabalha formalmente: se você trabalha formalmente e a tua empresa entrar em crise e der a louca do teu patrão,
e ele decidir cortar o teu salário pela metade. Tu não vai ter que se adaptar? Tu não vai ter que dar um jeito para se adaptar? Por que é tão difícil se adaptar à vontade do Senhor? Aí o povo disse: nós até queremos fazer a obra, já que Deus quer que façamos a obra. Nós vamos fazer, só que para a gente fazer a obra, nós não temos condições. Aí o Senhor levanta mais uma vez o profeta Ageu para dizer para eles: minha é a prata e meu é o ouro. No versículo 7 do capítulo 2, quando o Senhor diz: minha é a prata e meu é o ouro, sabe o que o Senhor estava dizendo para eles? Se vocês se abrirem, eu vou assinar embaixo e eu vou enviar os recursos. Você pode dar glória a Deus, meu irmão? Que levácia, mento deremanchorebacaia, lemandararrácia. Essa obra aqui, meu irmão, é prova cabal de fé. A nossa igreja não é uma igreja de porte financeiro elevado. Mas, pastor, como é que vocês conseguem fazer certas coisas? Diga comigo: fé. Diga mais forte: fé. Aleluia. Um pequenino testemunho. Alguns anos atrás, e as nossas ovelhas que estão aqui sabem disso, alguns anos atrás a gente estava com a obra do segundo andar lá da igreja inacabado. Alguns anos atrás mesmo, acho que 2014, eu não lembro. E Deus falou para mim assim, isso é um testemunho antigo, e Deus falou para mim assim: por que você parou com a obra do segundo andar? E eu falei para Deus assim: Deus, a gente parou com a obra do segundo andar porque a gente não tem condições. E Deus falou comigo claramente, meu irmão, sem variação de dúvida: eu quero que você volte a fazer a obra. Aí eu: Deus, como assim? Eu quero que você volte a fazer a obra. Quem caminha comigo há muitos anos sabe que eu sou louquíssimo em Deus. Aleluia! Minhas ovelhas, quando o pastor Robson vinha aqui, que é o tesoureiro da igreja, pergunta a ele: sou louquíssimo em Deus. O que eu fiz? Entrei em contato com uma ovelha na igreja, que é a esposa de um tio meu, e ela tinha um cartão elevado na época. Eu falei assim: Beltrana, me empresta o cartão, que eu vou comprar porta, janela, vou comprar as coisas para fazer o segundo andar aqui da igreja. A gente vai equipar o segundo andar, aleluia. E tudo isso, eram portas de alumínio, divisórias, todas essas coisas precisavam ser compradas para o segundo andar ficar top, que nem está lá. Eu estava precisando de uma pinturista, eu preciso de uma pintura. Aí, fiz. A gente tem uma festa lá na igreja que acontece todo mês de novembro, que é o aniversário da igreja. E Deus falou para mim assim: eu quero que você entre em propósito de oração, 15 dias em prol da festividade. Aí eu chamei um jovem lá na igreja, que estava até aprendendo a tocar violão na época, e ele se colocou na brecha e a gente fez um propósito de oração. E alguns desses dias nós fizemos jejum. E quando Deus mandou eu entrar em propósito pela festa da igreja, o que eu imaginei? Vai ganhar muitas almas vão se converter. Vai ser, aleluia, um Deus nos acuda santo. Às vezes, Deus nos manda a gente fazer algumas coisas e a gente imagina 1000 coisas. E porque a gente imagina 1000 coisas, a gente se frustra. Porque a obra nunca é do jeito que a gente quer. Mas eu fiz o jejum e realmente a festa foi assim, uma festa que foi um diferencial na igreja. Deus trouxe uma glória sobrenatural. No último dia, pregou um pastor amigo. A gente se conheceu nessas andanças, que eu dou aula em alguns seminários, e a gente se conheceu nessas andanças. Um tempo desse agora ele estava até na Europa pregando, um homem de Deus. E ele foi pregar no último dia, e ele estava dando o testemunho dele, que quando Deus chamou ele para pregar, alguns anos atrás, há muitos anos atrás, ele era gago. E ele falou para Deus assim: Deus, como que eu vou pregar se eu sou gago? E o Senhor disse para ele: eu vou abrir a tua boca. Irmãos, glória a Deus, você vê ele falando, nem parece que ele é gago. Quando você vai conversar com ele, você vê que ele tropeça em algumas palavras. Aleluia, mas na hora da pregação você nem consegue perceber que ele é gago. Aleluia! Aí terminou o culto,
a gente foi para o segundo andar. Nesse dia tinha uma recepção do pregador, jantar. Não tinha só jantar não, tinha um bolo que a igreja fez para celebrar o aniversário da igreja. E a gente está lá naquela confraternização e ele falou para mim assim: Henrique, Deus manda falar para você que hoje Deus entregou uma chave para essa igreja. Irmão, foi muito profundo aqui. Irmão, quando Deus fala, Deus tem os profetas caídos por aí. Mas quando Deus fala, meu irmão, aleluia! Ele falou: Henrique, Deus manda falar para você que Ele está entregando uma chave nas mãos sua. Mas é uma chave que é para ser entregue à igreja. Henrique, conta, daqui uma semana, uma grande vitória vai chegar aqui para a igreja. E na época, a gente estava no consórcio para comprar essa Kombi. Quando ele falou de vitória, eu imaginei, olha eu me precipitando. E deve ser, a gente vai ser contemplado e vai sair a carta de crédito para a gente comprar a Kombi. Algumas pessoas até conhecem esse testemunho aqui, que eu já contei. E quando fui na sexta-feira, uma das pessoas, o vendedor, que na época vendeu para a igreja o consórcio, ele entrou em contato comigo, ele é até pastor, ele falou assim, o nome dele é pastor Paulo, e ele falou assim: pastor Henrique, tudo bem? Eu, tudo bem, Paulo, tenho uma boa notícia para você. Aí eu, que boa notícia, nós fomos contemplados, saiu a carta de crédito para a gente comprar a Kombi? Ainda não. Aí ele falou para mim assim: foi uma vitória. Aí eu, que vitória? A igreja ganhou uma moto. Aí eu, mas na minha ignorância, mas o nosso consórcio não era de Kombi? Como é que a igreja ganhou uma moto? Não, porque a empresa, quando chega no final do ano, foi até a Rodobens, a empresa, quando chega no final do ano, ela faz sorteio de alguns brindes para os seus consorciados. Assim que nenhum supermercado faz sorteio de vez em quando de carro, dessa doideira toda. E a Rodobens fez sorteios de brindes para os seus consorciados. E a igreja ganhou uma moto. Aí a ficha ainda não tinha caído. Aí eu falei para ele assim: pô, Paulo, mas a igreja não ganhou moto? O que tem a ver moto com a igreja, Lerdo? A ficha ainda não tinha caído. Ele falou assim: pastor, é um prêmio extra. Isso não interfere em nada na mensalidade. Isso não interfere em nada na contemplação. Aleluia! É um presente que a igreja ganhou. Aí eu, na minha lerdeza: pô, Paulo, mas moto não tem serventia nenhuma. Lerdo pra caramba. Mas moto não tem serventia nenhuma. Aí ele falou assim: mas pastor, quem disse que vocês precisam pegar moto? Vocês podem pegar o cheque. Aí ele falou para mim assim, aí eu perguntei: mas quanto que é o valor do cheque? Isso foi em 2014, eu acho. Quanto que é o valor do cheque? Ele falou assim: olha, pastor, pela moto, ele falou a marca, mas eu nem lembro agora, deve ser de 8 a 9 mil reais. Aí eu já dei glória no telefone, glória a Deus, porque a gente estava com uma dívida no cartão de crédito de 6 mil reais. Aí eu, meu Deus, olha aí a vitória no segundo andar. Passaram-se 20 dias, uma história real, eles sabem disso. Não é história para ovelha dormir, não, é história real. Aleluia, o que aconteceu? Quando a gente foi pegar a carta de crédito, José Roberto, que tu não era de lá ainda, quando a gente foi pegar a carta de crédito, sabe quanto que era o valor do cheque? 13 mil reais, 660 e pouco, meu irmão, quase 14 mil reais, chegou assim, de mão beijada nas mãos da igreja, porque nós decidimos ouvir a voz do Senhor. Meu irmão, a gente deu um upgrade, aleluia, lá no segundo andar, e o nome do Senhor foi glorificado. Voltando para a palavra, o Senhor diz: minha é a prata, meu é o ouro. Ou seja, se vocês derem o primeiro passo, eu vou enviar os recursos. Aí eles apresentaram que a gente é perito em dar desculpa e em colocar obstáculos, a começar por mim. Ai, Deus, não vai dar. Ai, Deus, está muito difícil. Ai, Deus, se eu morrer agora. Nós somos peritos em colocar obstáculo. Aí, louvado seja Deus, eles disseram para Deus, e aqui eu paro, eles disseram para o profeta: mas nós não temos sabedoria como a de Salomão para construir um templo tão esplendoroso na sua arquitetura como o templo de Salomão. E o profeta disse: mas quem disse?
que Deus quer que vocês construam um templo igual ao de Salomão. Sabe qual é o nosso maior problema, Beth? É que a gente quer se abrir para fazer a vontade de Deus. Mas eu não toco que nem o Mateus. Mas eu não falo que nem a irmã X. Mas eu não tenho o talento que o irmão Pedrito tem. Aí a gente começa a se sentir pequeno, a gente começa a se sentir incapaz, e a gente começa a desacreditar no chamado de Deus para a nossa vida. Irmãos, Deus não queria que eles construíssem um templo igual ao de Salomão. Aí o Senhor traz uma palavra de conforto para o coração deles. Se coloca de pé. Aleluia! Deus traz uma palavra de conforto para o coração deles. Antes do Mateus profetizar uma canção aqui ligado, Deus traz uma palavra de conforto para o coração deles. Sabe qual foi a palavra, Josi? A glória dessa última casa será maior do que a da primeira. Sabe o que significa isso? O templo de Salomão, Joel, teve uma glória. Aquela glória passou. E a glória desta última casa será maior do que a primeira. A glória desta segunda casa será maior do que a da primeira. Mas, pastor, o templo não era belo como o templo de Salomão, verdade, mas tinha uma glória muito maior. Diga assim comigo: eu creio que à medida que eu investir minha vida em Deus, eu viverei glórias maiores. Você pode louvar o Senhor? Aleluia.